herdeiras, herdeiros, como vocês estão, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Bora lá de vídeo novo? Bora lá de vídeo novo. Seguinte, trazer um tema de virada de ciclo. O que eu vou perguntar hoje, tá? Qual que vai ser o tema? O que tá chegando e você não percebe? Geralmente isso traz, claro, novas oportunidades, né? E oportunidade nova não necessariamente é só algo que você precise fazer de novo, né? Por muitas vezes você tá empacado em alguma coisa, né? Com dúvida se larga esse trem, se deixa ir. E tem esse contexto de apego, né? Porque não consegue enxergar o que tá chegando, sabe? Então, a gente vai perceber, vai buscar entender o que tá chegando e você não percebe, tá? E eu vou fazer, para ter esse entendimento, 3 perguntas diretas dentro do vídeo, ok? Para cada opção. Então, primeiro eu vou querer entender o que tá batendo na sua porta, mas você ainda não reconheceu como oportunidade. Qual é a virada que está se formando nos bastidores da sua vida, mesmo sem você ver, perceber? E o que precisa da sua ação agora para não perder a oportunidade, para que isso não se perca no tempo? Vamos entender? Lembrando que é uma tiragem generalizada e pode não bater com a sua situação, tá? Se você quer esse tema, tá, na sua energia, a gente tem o tema do canal, tá? Que eu continuo fazendo o tema do canal, ok? E você pode contratar o tema do canal. E eu vou fazer essas 3 perguntas nesse contexto de virada, tá? O que tá chegando e você não vê? Apenas na sua energia, tá certo? Bora lá? Conectem-se a uma das opções. Colocar a mandalinha, tá? Como primeira opção. E a Ramsa Azur como segunda opção, tá certo? Tranquiliza a mente, se conecta com tranquilidade. A agenda está aberta para os métodos, tá? Os métodos autorais. Hoje, inclusive, acho que eu já gravei uns 3. E eu ainda falta lançar um, que eu ainda não consegui gravar. Eu vou lançar ainda mais um, tá? Que é um focado pro lado espiritual, tá certo? Mas não vou dar spoiler. Vocês que lutem e esperem mais um pouquinho, que eu vou lançar todos, tá? Eu acho que acredito que tá na agenda pra essa semana, porque eu tenho uma agenda pra seguir. Tá na agenda pra essa semana, pra soltar esse método essa semana, tá bom? Conectaram-se? Bora lá? Pra quem se conectou a primeira âncora, aliás. O que tá chegando e você não percebe? O que já tá batendo na sua porta, mas ainda você não reconheceu como oportunidade? Rainha de Ouros. Eu peço licença ao seu anjo de guarda, ao seu eu superior, aos seus guias, mentores e mensageiros. Peço clareza, assertividade, sabedoria para passar as mensagens da forma que é melhor, para que você compreenda, para que você entenda, para que realmente ligue o gatilho aí dentro de você, né? Para que você vire ciclo, para que você saia de qualquer tipo de estagnação. Então, o que já tá batendo na sua porta, mas ainda você não reconheceu como oportunidade? Rainha de Ouros, Rainha de Paus e o As de Ouros. Tava lá isso aqui, hein? 3 de espadas e a carta do sol. Você não reconheceu como oportunidade, minha... Você só não quer largar. Vamos lá. O que tá batendo aí na sua porta, você ainda não reconheceu como oportunidade? Cara, aqui, tá? Você precisa... Você tá tendo a oportunidade, tá? De ter mais ação dentro do contexto de ação que te leva até um desejo do seu coração, tá? Você já tem essa clareza, ok?
Mas, verdadeiramente, é um trabalho que, primeiro, exige de você algum tipo de ação, que eu não consigo entender qual é. Porém, todavia, no entanto, anyway, isso pode vir a te trazer o quê? Dor. E não necessariamente irá trazer dor. Veja bem, tudo é ponto de vista, tá? Então, vamos dizer assim, você sonha em ter um relacionamento estável, tá? E tem um Zé das Couve aí, um desaplaudido, uma desaplaudida, que tá sempre, né? Você pode ter tesão, ter desejo, mas assim, o cara ou a mina não oferece pra ti aquilo que você de fato busca. Então você tem que tomar uma atitude frente a isso. Sabe? Porque você gasta energia com essa pessoa. Sabe? De forma consciente ou inconsciente, você coloca expectativa nessa pessoa e isso ocupa a sua energia. Você sabe disso. Tá? Você sabe. E a oportunidade que tá aparecendo, que é clara e cristalina, tá? É de você verdadeiramente tomar um posicionamento frente a isso. E o que te impede de fazer isso? A possibilidade de dor. Porque você entende isso como uma perda. O que, na verdade, não entendo que seja. Você reconhece como perda. E, por muitas vezes, nada mais é do que, em verdade, do que uma oportunidade. Sabe? Então tem muito ponto de vista aqui. Você tá tendo a oportunidade de mudar um ponto de vista. Enfim. Mas tá batendo na sua porta algo que você deseja. Mas isso só vai se consolidar se você tomar ação. A rainha de paus é isso. Você vai lá e faz. Não espera que ninguém faça. Não espera que o desaplaudido ou a desaplaudida seja tragado pela terra e suma da sua vida. Não. Quem fecha ciclo é você. Quem trabalha no contexto daquilo que você busca é você. Não espere nem aguarde que isso seja feito por qualquer outra pessoa. E isso tá num contexto, tá, gente, de tudo. Aqui é a oportunidade de um desejo realizado. A única coerência que eu vejo aqui entre desejo realizado, que pode ser encaixado na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, é estabilidade. Tá? Mas você precisa tomar uma atitude. E você tem verdade, tá? Ou medo de magoar alguém. Ou medo de se magoar, de estar colocando os pés pelas mãos e se magoar, sabe? Você não tá vendo como oportunidade. Aqui, em verdade, você tá vendo como perda, sendo que é o contrário. Você precisa reconhecer como oportunidade. Tá? Você precisa reconhecer como oportunidade. Um outro contexto que eu posso colocar aqui é... Te fizeram uma proposta, sabe? Uma proposta de algo novo. Mas você tem medo de aceitar e se machucar. Novamente, você não reconheceu como oportunidade. Você tá vendo o copo meio vazio, sabe? E tantos outros contextos que dá pra colocar aqui. Mas se eu for colocar em tudo aqui, eu vou ficar o dia inteiro. Tá certo? Qual virada tá se formando nos bastidores da sua vida, mesmo que você não veja? Reconhecimento. Aqui parece que você busca por igualdade, porque você tem vivido relações desiguais. Você vive relações desiguais afetivas, você vive relações desiguais familiares, você vive relações desiguais com o dinheiro, tá? E aqui, a virada tá se formando, ainda que você não entenda, pede para que você tenha um pouco mais de fé, não só em você, mas também no invisível, tá? Porque tá se formando aqui uma oportunidade de reconhecimento. Só que para isso você vai ter que largar antigos padrões. Não sei o que isso significa. Você vai ter que desapegar. É o que eu tô dizendo. Você tá com medo de abrir mão de alguma coisa. E eu não sei o que é essa alguma coisa. Percebe? Carta da morte. 9 de espadas.
Você anseia por reconhecimento, sabe? E isso pode ter um contexto muito generalizado. É como eu disse, reconhecimento na profissão, uma igualdade maior em relação ao dinheiro, reconhecimento em relacionamento. Só que tem ainda padrões de pensamento, padrões de comportamento que chamam essa desigualdade para você, tá? E a virada do bastidor da vida que tá acontecendo aqui é você modificar esse padrão. Então é meio que a vida ela tá te impulsionando para você modificar esse padrão, liberar esse padrão, transformar esse padrão, transicionar. Existe uma grande transição acontecendo nos bastidores. Mas, e eu acredito, Thaís, tá? Que você já tenha sinais dessa virada. Ainda que seja difícil de reconhecer. Mas o que faria de fato se pra você reconhecer isso? Liberar algumas coisas que você é apegada ou apegado, sabe? Abrir mão realmente de algumas coisas. E, por exemplo, se você precisa abrir mão de algo que está fora do contexto de comprometimento, de reconhecimento que você busca, se você precisa abrir mão disso, isso te traz uma sensação de perda. O que na verdade não é. A virada está se transformando, tá se formando nos bastidores da vida, mas é aquilo, sabe? Ninguém faz nada sozinho. A vida tá te impulsionando para que você libere algumas coisas. Claramente isso tá acontecendo com você, tá? Mas você tá se debatendo. A transformação vai acontecer, ela tende a acontecer. Mas se você liberar o que você tem medo de perder, ou que hoje já te traz dor, você sabe, mas ainda assim tem apego, fazendo sentido pra você ou não, o que eu entendo aqui é que quanto antes você liberar, menos vai doer. Porque já dói hoje. É engraçado isso, né? Já dói hoje. Aqui eu entendo que o contexto do que você tá querendo... Você quer algo muito novo. Quer reconhecimento, quer comprometimento. Você anseia por isso, sabe? É algo que você quer muito. Mas ao mesmo tempo, pra você fazer isso, você vai ter que lidar com uma parcela de dor. Ou talvez nem tanto. Mas você vê, como eu disse quando eu tava aqui falando dessa linha, você reconhece como dor e não como oportunidade. Eles estão dizendo que quanto antes você de fato receber isso como oportunidade, não como dor. Quanto antes você se desapegar de algum padrão de inconstância, de incompatibilidade, de desigualdade. Seja um pensamento, seja uma crença, seja, sei lá, um comportamento que você tenha, mais rápido essa transformação que está acontecendo nos bastidores vai se manifestar no seu presente. A que tanto você é ansiosa ou ansioso para colocar as mãos. Ok? E o que você precisa em ação agora, tá? Para não se perder de novo no tempo? Parar de lamentar. 5 de copas. 4 de paus. 2 de paus. As de paus. Olha quanta ação. Vocês vão me bater. Em uma frase, se eu puder colocar aqui em uma frase, né? Deixa eu ver se deu pra visualizar. Tá. Se eu puder colocar em uma frase, tá? O que precisa da sua ação para que essa virada, né, não se perca, você não perca o rumo. Parar de lamentar menos e fazer mais. Com 5 de copas aqui, tá? Vejamos. Você tá olhando pro que você acha que tá perdendo, você tá olhando pra dificuldade, você tá olhando pra desigualdade, tá? Tá olhando pra isso aqui que você entende que de alguma forma você perdeu e não está dando atenção a essas duas aqui, ó. Você tá de costas pra ela, pras duas. Então, o 4 de paus fala que você precisa agradecer mais, comemorar a oportunidade que está sendo te dada, sabe?
ter menos pensamento negativo, se posicionar mais, ok? Com mais afinco, com mais verdade dentro do contexto do que você busca. Então, de novo, né? Se tem um desaplaudido aí, uma desaplaudida, né? Que você espera que te entregue aquilo que você tanto anseia, sinto lhe informar, tá? O que está sendo esfregado na sua cara, que você não reconheceu como oportunidade, é que esse cara, essa mulher, não traz isso pra você. E você tá vendo como uma perda e não uma oportunidade. O segundo contexto é, o que está se formando nos bastidores da vida, mesmo que você não veja? Essa transformação. E eles informam. É algo que você quer muito. É um reconhecimento, é um comprometimento, sei lá o que você quer muito. Anseia. Existe uma energia forte de ansiedade aqui. Porém, você reluta demais em mudar contexto mental, contexto emocional, mudar padrão, mudar apego, liberar esse sentido de incompatibilidade, liberar esse sentido de essa troca que você tá tendo, da forma com que você tá tendo, que é extremamente desigual. É desigual, mas você tá acostumada? É a frase que me vem, sabe? É desigual, mas você tá acostumada, é mais fácil. Ah, é com você, né? Você acha mais fácil? E o que precisa da sua ação, literalmente, é lamentar menos, se posicionar mais, trabalhar mais, para que isso se torne realidade na sua vida. Eu não sei o que é o contexto do que você tá pedindo, né? Mas é algo que você deseja muito, ok? Claramente é algo que você deseja muito. E você reluta em se posicionar em fazer coisas novas, você reluta em, sei lá, em tomar posicionamentos como verdade, você reluta em, sei lá, olhar isso como eu disse, como uma oportunidade. Você mantém Existem dois caminhos aqui, né? Você manter a lamentação ou se posicionar dentro do contexto para algo que é totalmente novo. E realmente, às vezes, o novo, né, assusta. Só que é algo que tá para entrar aí, tá chegando, você não tá percebendo. Ao mesmo tempo que você não percebe, você tá pedindo. Ao mesmo tempo que você tá pedindo, você não tá enxergando como oportunidade. Sabe? Tá acontecendo nos bastidores, mas por você ter ainda um formato de olhar, um formato de sentir, um formato de... Talvez, de novo, você tenha muito medo de perder, de desapegar dessa desigualdade, porque é comum, você tá acostumado. E parar de lamentar e fazer mais, literalmente. Existe falta de alegria aqui. Eu não sei explicar. Existe falta de mais... Ai, como é que eu posso? De mais abertura, sabe? É como se você esperasse algo muito nos moldes que foi pré-concebido dentro de você. Mas isso é muito mais como expectativa do que realidade, de fato, tá? É liberar realmente a expectativa, se posicionar para o novo e não criar expectativa dentro desse contexto. É o famoso solta, mas solta de verdade, sabe? Não é fingir que tá soltando, porque aqui claramente você não tá. Ok? Imperador, 6 de espadas e a carta da justiça. A verdade é que você precisa seguir um novo rumo, sabe? Porque o imperador aqui, eu não vejo nesse contexto aqui, pode ser que muitos precisem desapegar de pessoas, né? Mas mais do que desapegar de pessoas, você precisa entender que quem verdadeiramente, tá, vai construir o seu império é você.
Então, você precisa ir abrir os olhos para oportunidades que são águas mais tranquilas, olhar com maior racionalidade, não emotividade, entende? Porque o imperador, ele é alguém que ele é analítico, estrategista e não sentimental dentro do contexto de criar algo novo, de viver algo novo, de construir o seu império, uma realidade que seja mais condizente com aquilo que você quer viver. E é como se você estivesse teimando. O imperador é teimoso também. Teimando em seguir outros caminhos. Caminhos que podem estar sendo mostrados para você através de justiça divina, através de ideias mais racionais, através de processos de desapego, mostrando-se a verdade para você, e você tá lá teimosa, teimoso, teimosa, teimoso, teimosa, teimoso. E aí é com você. Quanto antes você abrir os olhos, mais rápido, por assim dizer, você vive essa realidade que você tanto espera e que de verdade tá chegando, tá? Mas que tá difícil de você perceber porque você tá muito assim, ó. Sabe aqueles burricos, tadinho do burrico, né? Que pra ele não se dispersar do caminho que o condutor entende que precisa seguir, ou pra ele não se assustar, ou pra ele não sentir medo, ele tá com aquela trava nos olhos, pra que não seja chamada a atenção, pra que ele fique no foco. Basicamente isso, só que você tá fazendo isso do lado negativo, sabe? É como se você não tivesse conseguido olhar pros lados. Tá certo? Bora lá então. Pra quem se conectou a Ramsa Azul, lembrando que é uma tiragem generalizada, pode não bater com a sua situação, a agenda está aberta. Se você quiser esse atendimento, se você quiser essa tiragem apenas na sua energia, o que é super recomendado, porque vocês viram que tá bem completo, ou vão ver, né, se você pulou o vídeo inteiro. Tá bem completo, tá? Faça na sua energia, tem o tema do canal. Os outros métodos autorais estão disponíveis, por enquanto estão com preço de lançamento, porque eu ainda nem finalizei de lançar todos, falta um, tá? E que eu devo postar ele essa semana. O e-book também já está pronto, o e-book dos métodos, para quem é tarólogo, para quem entende de tarô, para quem estuda tarô e quer aprimorar, fazer perguntas para si mesmo, talvez ter esse guia, sabe? Eu vejo muita gente que tem muita dificuldade de formular aquilo que quer perguntar e ter respostas objetivas, né? Então, às vezes você nem usa o tarô para ganho, tipo, ganho monetário, ou seja, né, você nem coloca valor no seu serviço. Você atende pessoas, mas o tarô é uma forma de desenvolvimento para você. Mas você fica perdida ou perdido quando você vai formular as perguntas para atender outras pessoas. Os métodos te ajudam muito nisso. Por quê? Porque eu formulei as perguntas, você tira perguntando pro tarô, tá? E interpreta frente àquela pergunta que eu fiz. Então não tem erro, sabe? Pode ser que a resposta que venha não seja... Pode ser que a resposta que venha não seja a que você queira, mas você entende que é uma coisa verdadeira, percebe? Sem enrolação, sabe? Eu vou lançar, eu só preciso gravar o último tema, o último método, tá? Pra lançar o e-book. Que aí você vai poder comprar, né? Ter esse e-book com você, para que você possa atender seus clientes, para que você possa fazer para ti mesmo, tá? Não é necessário usar o tarô, você pode usar outros oráculos, como baralho cigano, como... que mais? Baralho cigano, síbila, sei lá. Qualquer um que você queira, tá? Runa, sei lá, velho. Tem limite aqui não. E tem limite a estado, tá? Isso não tem, não. Nesse caso, não. Então vamos lá, pra quem se conectou à segunda âncora. Eu peço licença ao seu anjo de guarda, ao seu eu superior, aos seus guias, mentores e mensageiros, para adentrar na sua energia.
Gratidão pela sua confiança, que eu possa ter clareza, assertividade para trazer as respostas. 5 de copas. Então vamos lá. O que tá chegando e você não percebe? E a pergunta direta, a primeira que eu vou fazer é: o que tá batendo na sua porta, mas você ainda não reconheceu como oportunidade? 5 de copas. Sete de ouros. Seis de ouros. 9 de paus. Cavaleiro de copas. Tá batendo na sua oportunidade, na sua porta, mas você ainda não reconheceu como oportunidade. Engraçado. Eu não sei qual é o contexto aqui, tá? Do que você tá pedindo. Ou o que quer que você traga na sua energia. Mas o que eu entendo, tá? O 5 de copas é uma carta de lamentação, tá? E é engraçado que é como se as coisas estivessem aparecendo pra você, para que você de fato perceba que você carrega, por exemplo, histórias ou situações que elas são extremamente desiguais, tá? Causam uma imensa frustração pra você. Mas, eu não sei, tem uma energia aqui de necessidade de agradar. Posso estar, né? E por essa necessidade, de você ter essa necessidade de agradar, você continua mantendo. Então, o que acontece, tá? O que tá acontecendo como oportunidade que você não está vendo como oportunidade? Você se decepcionar com as pessoas. Sabe por quê? Porque é através dessa decepção, sabe? Dessa lamentação, que aos poucos você vai entender que o que quer que esteja acontecendo entre você e essa situação, em você, essa pessoa, em você e esse emprego, em você e esse familiar, em você e qualquer coisa aí, é extremamente desigual. Traz frustração. Mas ao mesmo tempo, você persevera que a pessoa vai mudar, a situação vai mudar, as coisas vão, sei lá, vão tomar novos rumos. Sinto lhe informar. A oportunidade que você não tá vendo é que justamente você não precisa disso. Ponto. Não precisa. Tá acontecendo num contexto que é pra você abrir os olhos. Então, sim, tá te frustrando. Então, sim, você tá fazendo o cacete ao quadrado, ao cubo, ao sei lá o quê, a 10ª potência, e você não tá vendo o resultado. Por quê? Porque é uma coisa que você tendenciosamente não está vendo como oportunidade de largar. Você sempre espera que essa pessoa, essa coisa, essa situação, essa sei lá o quê, mude. E não vai. Então, o que tá batendo na sua porta e você ainda não reconheceu como oportunidade é justamente as frustrações, as desilusões, as lamentações, a frustração, tá? Dessa pessoa, dessa situação, desse emprego, não atingir aquilo que você espera que atinja. Mas essa desigualdade, ela tá aparecendo como oportunidade para você, enfim, seguir, buscar novos rumos, entender novas oportunidades, de fato se abrir para novas oportunidades, porque é como se você estivesse tão perseverante há tanto tempo que você não consegue nem mais ser outra coisa com essa situação, com essa pessoa, com esse seu emprego, com esse seu cliente, sei lá o quê, com esse seu filho, com esse seu pai, com esse sua mãe, entende? Você não consegue perceber que já há muito tempo isso já deu o que tinha que dar. E a oportunidade é que, realmente, sinto muito. É pra você se decepcionar. É porque, entendo eu, que a única coisa que de fato vai fazer com que você verdadeiramente abra os seus olhos é a decepção. É aquilo... você precisa chegar no seu limite
Pra você entender que você passou do seu limite há muito tempo. E de fato, abrir os olhos pra isso. Entendeu? É isso que aparece pra mim como oportunidade. Qual a virada tá se formando nos bastidores da sua vida, mesmo que você não a enxergue, mesmo que você não a veja? Temperança. Roda da fortuna. Tá lasqueira. Rainha de paus. Rainha de espadas. Um as de ouros. É engraçado que você se apega numa emotividade, num padrão de exaustão e de perseverança, quase como se você fosse uma santa ou um santo, sabe? Que em verdade não te leva a nada. Sabe por quê? Porque seja o que quer que seja, que esteja acontecendo com você, que você não está vendo como oportunidade, que é o que eu falei, dessa situação, dessa pessoa, de o que quer que seja, te deixar exausta, te frustrar e não mudar, tá desviando do seu propósito. Você tem um propósito maior, sabe? Temperança com roda da fortuna. O que você acha que é isso? Eu não faço a menor ideia do que você esteja procurando, mas é destino. Ah, Thaís, destino quem faz somos nós. Eu acredito que uma oportunidade de virada grande aí, por merecimento, tá chegando na sua vida. E realmente, se você acredita que quem faz o destino é você, então você tá, no mínimo, tá chutando uma bola furada. Jurando que ela vai ter o desempenho de uma bem cheia e nova. Você tá chutando uma bola furada. Essa bola não vai te trazer retorno, e mais do que isso, ela tá te afastando do seu verdadeiro propósito, que eu não sei o que é. É uma grande virada, é uma grande mudança. Tá sendo preparada há bastante tempo. Sabe? Só que enquanto você estiver apegada ou apegada no sentimentalismo da coisa, ah, porque tadinho, tadinha, não pode fazer outra coisa, ah, porque vou sentir minha falta aqui, ah, você não vai viver o que você quer. As de ouros. É um sonho. Mas mais do que um sonho, um propósito. E tá se formando nos bastidores da vida, sabe? Há bastante tempo. Eu acredito que talvez, é generalizada essa tiragem aqui, tá? Mas eu acredito que talvez, se você tivesse parado já de dar murro em ponta de faca, tá? No que quer que seja que você esteja dando muito murro em ponta de faca, isso aqui já teria chego, a virada já teria acontecido, as coisas já teriam um outro rumo. É difícil a gente perceber, né? Por isso que a pergunta é: o que está se formando nos bastidores da vida, mesmo que você não veja? Ok? Gaia Maria tá puta. O que precisa da sua ação agora para não se perder de novo no tempo? Papa, a Lua, Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Ouros e 5 de Paus. Sabe qual é o mais irônico e engraçado? É que você sabe o poder que você tem, sabe? Você sabe o poder que você tem de guiança. Você sabe se comprometer com seus propósitos. De duas uma, que você é insegura ou inseguro em meter pau nisso aí, porque você tem medo da opinião alheia. E isso pode estar ligado a profissional, familiar. Por exemplo, você sabe que uma certa pessoa, e essa pessoa, ela é reconhecida pela sociedade. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Você reconhece que essa pessoa ela te faz mal, mas você permite que ela te faça mal.
que essa situação te faz mal, porque o conflito maior é desagradar. Desagradar a quem eu não sei, tá? Mas desagradar no contexto. E aí você fica paralisado ou paralisado. Você não tem ação. O medo faz com que você permaneça no mesmo lugar. Então a carta do Papa fala que, primeiro, você precisa ter mais fé em si. Depois fé no seu propósito, porque aqui parece que você tem um propósito. Segundo, tá? Não ter medo ou insegurança de avançar, fazer o que precisa. E terceiro, não se importar com a opinião dos outros. Esse é o mais grosso aqui, tá? Que eu posso fazer dentro do contexto do que eu tô vendo. É o que eu tô falando, é generalizado, né? Mas isso pode ter muitas vertentes. Ok? Vocês podem me achar maluca, tá? Mas existe um medo. Como eu disse, de você desagradar. Mas mais do que isso, alguma parte de você pode ter medo de que isso de fato dê certo. Sabe aquela história de que, velho, se der certo eu não sei nem que roupa ir? Não tem nem roupa pra esse evento? Basicamente isso. Enquanto você manter a sua mente num padrão, por exemplo, de medo e insegurança, às vezes até mesmo de necessidade de controle, esquece. Porque o controle, tá? Existe aqui uma desigualdade, entende? Que você persevera. E aqui você controla, de alguma forma. Ainda que você entenda que é incontrolável, porque a situação, a pessoa nunca responde como você espera que responda, mas ainda assim, a perseverança tá ali. Porque pra você sair disso, você teria que mudar completamente. Algum padrão, alguma coisa. E isso traz pra você uma insegurança muito grande. Por exemplo, o que você faz, ou o que você tem como profissão, exige e requer que você se torne uma oradora. Ou seja, você precisa aparecer, você precisa gravar vídeo, você precisa expor a sua opinião de forma mais fidedigna possível. Mas você tem medo do julgamento. Você, em outro contexto, você quer ter uma família, quer ter um companheiro, tá? Mas o companheiro que você tem ou a companheira que você tem ultimamente só tem te trazido lamentação e desigualdade. E você espera que essa pessoa realmente mude, tendo fé, achando que a sua guiança, né, vai transformar essa pessoa em outra pessoa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele não vai ou ela não vai mudar por você. É você querer e esperar comprar, tá? Um saquinho de suco de limão e quando você abre e vai fazer o suco, você se decepciona porque é de uva. Porque não é de uva. Cara, você comprou limão, velho. Entende? Você comprou limão. Não vai sair de lá de dentro outra coisa que não seja limão. Você comprou limão. Você aceitou limão. E agora você quer uva? Você vai ter que recomeçar. Você vai ter que sair de novo, ir até o mercado, comprar o de uva, para que você de fato tome uva. Pode ser uma analogia boba, mas não estamos falando de suco. Sabe? Você tá querendo que uma pessoa se transforme numa coisa que ela não é. Você tá querendo que uma situação se transforme numa coisa, sendo que ela não tem potencial pra chegar naquilo que você quer e tá tudo bem.
Percebe? Não adianta você querer que cresçam, que apareçam pela sua vontade. Porque você é obstinada a isso. Não vai acontecer. Você só vai se machucar, vai machucar a pessoa, sabe? Porque aquilo, ela não tem pra te dar aquilo que você quer. A situação não tem pra te dar aquilo que você deseja. Então, no contexto, você acaba se machucando, machucando os outros, machucando o seu entorno, machucando. Então, a sua ação é você parar de insistir em algo que tá fadado ao fracasso. Que não vai mudar porque você acha que você pode fazer diferente do que fizeram anteriormente. Não sei qual é o contexto aí, tá? E não ter medo. Não ter insegurança de fazer os passos necessários, agradando ou desagradando. Porque aqui existe uma necessidade de reconhecimento muito grande. E ao mesmo tempo, um medo de julgamento muito grande. Como se isso invertesse pra você, sabe? Fosse o contrário. É como se você esperasse que as pessoas te reconhecessem, ou enfim. Mas em verdade, você tem um propósito e você tem que segui-lo. Se vai ser bem aceito, se não vai, não importa, não interessa. Só faça. E quando você fizer, você vai ver que aí você vai ter reconhecimento. Então é largar uma pessoa, parar de insistir num parente, trabalhar com pessoas que não correm junto com você. Dá murro em ponta de faca. Aonde você já sabe, já tentou de absolutamente um tudo e não deu certo. Tá te afastando do seu propósito. Não sei o que é. Seu propósito de ter um amor verdadeiro, seu propósito de ter mais reconhecimento na carreira, seu propósito de, sei lá, seguir um chamado espiritual, não sei. Ok? É isso. O que faz muito sentido pra mim. Parei eu pra pensar agora. É isso! Um beijo, amores. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.